Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, aqui quem fala é Daniel Ribeiro, direto do meu quarto, não em secreto porque eu tô falando com você. Irmãos, hoje eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho em relação a essa greve dos caminhoneiros, mas pensar elas à luz da Bíblia, tá? Pensar o que tá acontecendo à luz da Bíblia, porque o próprio Salomão disse que não há nada de novo debaixo do sol. E eu entendo que essa greve, essa situação que a greve gerou, esse caos, essa falta de combustível, já tá começando a faltar alguns tipos de alimentos no mercado, esse caos que a greve gera, isso já aconteceu. Eu vou ler uma passagem aqui na Bíblia, tá? Que não foi que o que aconteceu não foi fruto de uma greve, não foi resultado de uma greve, mas gerou um caos numa cidade chamada Samaria, mas e a gente vê que não há nada de novo debaixo do sol, algo que já aconteceu. E muitas vezes a gente vê que muitas pessoas estão preocupadas porque tá faltando combustível, pode começar a faltar alimento, e as pessoas começam a ficar preocupadas. Mas o que eu entendo é essa greve é legítima. Eles têm mais que reivindicar não só os direitos deles, mas como é de nosso interesse. Muitas coisas que eles estão reivindicando é de nosso interesse também, da população no geral. Mas em relação ao que está acontecendo no geral, entenda que já aconteceu coisa pior e Deus deu a solução. Mas não vamos pensar biblicamente a situação do Brasil. Em 2 Reis 6, a partir do versículo 24, aconteceu um episódio. Diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse, vamos comer seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Tamanha estava a escassez de comida na cidade, a escassez de alimento na cidade, que tinham duas mães. Elas combinaram entre si: não tem mais alimento, nós todos vamos morrer aqui. Elas combinaram de um dia matar o filho de uma, cozinhar ele e comer, e no dia seguinte comer o filho da outra. Foi o que aconteceu. Aí o rei perguntou, contudo ele perguntou: qual é o problema? Uma das mulheres respondeu: esta mulher me diz, vamos comer hoje seu filho e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes como estava sobre os muros, e o povo viu que ela estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Aí ele vai continuar o texto aqui, porque aí já envolve o profeta Eliseu, já envolve... Depois dá uma lida em 2 Reis 6 que você vai entender o contexto. Mas o que eu quero pegar de lição é o seguinte: havia uma cidade de Samaria que o rei Ben-Hadad fez um cerco na cidade de Samaria e começou a acontecer isso que está acontecendo no Brasil. Começou a faltar alimento, começou a faltar água, começou a faltar... Eles usavam o esterco para plantar, começou a faltar tudo que era essencial para a vida, como que está começando a faltar aqui no Brasil. E uma mulher ela chega e pede ajuda para o rei. E o que eu acho interessante aqui é que o rei responde: se o Senhor não... No versículo 27 o rei diz assim: se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? O rei já estava desesperado com a situação e ele fala para a mulher assim: se o Senhor não socorrê-la, como poderia ajudá-la? E a situação do Brasil é semelhante. Se o Senhor não socorrer o Brasil, quem poderá ajudar? A gente vê os políticos aí tentando achar solução, a gente vê esse monte de pessoa no YouTube, um tentando dar a solução, tentando dar outra solução. A gente vê o Silas Malafaia toda hora, de 5 minutos, colocando vídeo no YouTube, dando pitaco. A gente vê essa Raquel Sherazade aí, soltando verme pela boca, falando besteira. A gente vê um monte de gente falando um monte de coisa. Mas a Bíblia diz: se o Senhor não socorrer o Brasil, quem poderá nos ajudar? Só que diante disso eu te faço a seguinte questão: o que vem a ser o Senhor socorrer o Brasil? O que vem a ser o Senhor socorrer o Brasil?
muitas pessoas fazem esses clamores pela nação. Eu vou colocar aí pra vocês verem o vídeo de uma missionária coreana, ela fazendo uma ilustração de que nós devemos orar pelos políticos. Você vai ver que ela fala assim: a gente deve orar pelos políticos, porque pra Deus mudar a cabeça dos políticos. Mas eu te pergunto, né? Assiste o vídeo aí. A Bíblia fala sobre que nós devemos orar pelos reis e eminentes, que quer dizer os políticos, mesmo que eles são incrédulos, porque nós temos a autoridade na boca para dar discernimento a eles, para ter o país calmo, paz social. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2:2, devemos orar, interceder pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Nós sempre, quando oramos em primeiro lugar para a nação. Vocês fazem isso também? E por último, por minhas coisas, por meu filho, minha saúde, por último. Primeira coisa é para a nação. Vocês fazem isso? Vai mudar a mentalidade os políticos brasileiros. Eles vão ficar políticos tementes. Você vê que ela fala aí no vídeo: nós devemos orar pelos políticos, para Deus mudar a cabeça dos políticos. Mas eu te pergunto, quem é que coloca os políticos lá? Deus nos deu a oportunidade de viver debaixo de uma democracia? Você entende? Aqui o rei está dizendo assim: se o Senhor não socorrê-la, como poderia ajudar? Ele tá dentro de um cerco do rei Ben-Hadad e ele não tem para onde correr. Mas aqui no Brasil a gente tem que entender o seguinte: o brasileiro, eu canso de encontrar pessoas que dizem assim: mas não tem políticos bons em quem votar, a gente não tem em quem votar. Mas será que não tem em quem votar mesmo? Eu te pergunto, será que não tem em quem votar? Ou será que você assiste a Globo, você assiste a Record, você assiste as mídias tradicionais e não vai atrás, não faz um escrutínio dos candidatos, dos políticos que tem por aí, indo atrás de realmente se tem alguém para votar ou não? Eu digo para você, tem pessoas em quem votar sim. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar 3 candidatos que provavelmente eu vou votar, tá? Se fosse hoje as eleições, eu votaria nesses candidatos, mas eu não vou deixar para presidente nem para governador, tá? Para os cargos executivos eu não vou deixar, isso eu vou deixar para você escolher, porque senão vai ficar meio polêmico. Mas para senador, deputado federal e deputado estadual, eu vou deixar os candidatos que eu vou votar aí. Porque sim, porque esses candidatos eles não são midiáticos, esses candidatos não são esses velhos políticos, essas raposas velhas que estão por aí, e são candidatos que eu venho acompanhando já 2 anos, 3 anos, eu venho acompanhando eles já de um certo tempo, não 2, 3 anos, mas eu venho acompanhando eles há um certo tempo o que eles têm proposto, entendeu? O que eles têm proposto via as redes sociais, entendeu? Eu venho acompanhando o trabalho deles. Entendeu? Então eu vou colocar aí na descrição do vídeo, acompanha. Então a questão é: será que não tem candidato ou você não acompanha? Você não vai atrás dos candidatos? Você fica querendo que a mídia indique pra você os candidatos? Porque o que eu entendo, não adianta a gente ficar fazendo um clamor pela nação, sendo que a gente não sabe votar. Porque em 1 Timóteo, o que essa missionária coreana estava dizendo em relação a 1 Timóteo 2, 1 e 2, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças para todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Só que ela esquece o seguinte, ela esquece de mencionar que ali Paulo estava embaixo de uma monarquia absolutista aconselhando Timóteo. Esse versículo vale pra gente hoje. Só que ele tem que ser explicado da maneira correta. Paulo, quando estava aconselhando Timóteo, estava embaixo de uma monarquia absolutista. Quando a gente vai explicar esse versículo, nós devemos explicar da seguinte maneira: olha, faz o seguinte, 2018, ano de eleições, vote de maneira consciente, coloque candidatos lá, coloque políticos lá de maneira consciente. Depois que você colocar esses candidatos lá, ore a Deus. Para esses políticos que você colocar, esses candidatos que você colocar lá, ore por eles.
Para que, através do voto que você colocou lá, para que ele faça um governo justo, um governo pensando no cidadão, um governo pensando no povo. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Não da maneira como ela colocou assim, para que a gente ore pelos políticos, para que Deus mude a cabeça deles. Não é isso. A maneira correta de interpretar esse versículo é que a gente para que nós coloquemos pessoas decentes lá através do voto, e depois que a gente coloque pessoas decentes através do voto, a gente vem orar por eles. É assim que a gente deve explicar a Bíblia. E Romanos 13, 1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Tudo bem, a gente deve sujeitar as autoridades, mas a gente pegar o que quer dizer essas autoridades aqui? Essas autoridades, ao mesmo tempo que elas são estabelecidas por Deus, fomos nós que colocamos elas lá. Entendeu? Então, Deus ele fala, ó, eu coloco as autoridades, mas do mesmo jeito que eu coloco, eu te dou o poder para colocar lá. Você entende como que funciona? Como que funciona a política? As igrejas têm um tabu, elas têm um medo de falar de política. Eu lá na minha igreja evangélica, Avivamento Bíblico do Tucuruvi, eu dou estudo bíblico lá, sou responsável lá pelo estudo bíblico, todo domingo das 9 às 10. E eu me comprometi com os alunos lá. Quando estiver chegando perto das eleições, a gente pegar uns 2 ou 3 domingos, nós vamos conversar de política, dentro da igreja nós vamos conversar de política, e nós vamos se eu perceber que as pessoas estão sem candidato lá, eu vou trazer alguns candidatos, eu pedi para eles já começarem a pesquisar candidatos, nós vamos trazer alguns candidatos lá e nós vamos fazer um escrutínio desses candidatos, nós vamos pesquisar desses candidatos a fim de que a gente possa decidir da maneira correta como votar dentro da igreja, dentro do estudo bíblico. A gente vai pegar aqui, ó, candidato tal, quais são as pautas desse candidato? As pautas dele beneficiam o cidadão? Não beneficia? As pautas dele, tá, esse candidato não é corrupto, beleza, esse candidato é corrupto, mas ele tem pautas que vão contra princípios bíblicos, entendeu? A questão muitas vezes não é a corrupção ou não, a questão é a ideologia do cara. Tá, esse cara é honesto, mas o que ele prega é contra a Bíblia, são contra princípios bíblicos, não vamos votar nesse cara. Você entende? A igreja tem que ser assim, a igreja tem que parar com esse negócio que religião e política não combina. Aí depois o crente fica dessa maneira alienado e depois fica com esse negócio, vamos fazer um clamor pela nação. Isso é hipocrisia. O crente tem que se envolver na política sim. O crente tem que aprender a votar. Aí fica esse negócio, não falamos de política, o crente não aprende a não votar, fica esse negócio, não sei em quem votar, chega na urna, faz besteira na urna e depois fica levantando um clamor pela nação. Vamos fazer um clamor pela nação. Vai tomar banho, né? Não tem sentido. Amém, irmãos? Então, examine os seus candidatos, entendeu? Faça aí, já comece desde já, não deixa lá pra última hora, quando começar os debates políticos, quando os candidatos só vão mentir. Já começa agora a buscar os candidatos, deputado federal, deputado estadual. Vote consciente, vereador e presidente. Começa agora já a pesquisar a vida deles, entendeu? Porque lá quando começar os debates, debate ainda vai, debate ainda a gente consegue tirar alguma coisa, mas quando começar a propaganda eleitoral é só mentira. Amém, irmãos? Fica na paz, Deus te abençoe. Se esse vídeo falou com você, se esse vídeo abençoou a sua vida, se inscreve aí no canal Maravilhosa Graça, que toda semana a gente vai estar postando um vídeo novo para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Amém? Deus te abençoe. Maravilhosa Graça.